O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Meus caríssimos irmãos e irmãs numerosos que vieram nesta Basílica de Nazaré, iniciando oficialmente a Quaresma, 40 dias que preparam o grande mistério da Páscoa. Depois de toda aquela fantasmagórica alegria de carnaval, hoje viemos lotando a Basílica para receber as cinzas e a cor litúrgica mudou de branca ou verde, foi roxo, uma cor meio triste. Assim, a gente pode cair numa contradição da própria fé. Terminou a alegria do carnaval, puxa, e agora esta tristeza de Quaresma. Vamos esperar que passe logo este período. E a gente fica quase meio se lastimando que nós chegamos na Quaresma.
caríssimos irmãos e irmãs, seja bem claro desde o início, apesar da cor roxa, apesar das cinzas, apesar da palavra penitência que se repete durante este período, Deus não é tristeza, Deus é alegria, Deus é vida plena, Deus é felicidade. Ele nos criou para a felicidade e Ele quer que sejamos felizes. Um cristão que anda triste é um cristão que não presta, em qualquer época. Por que esta colocação? Para tirar uma imagem falsificada da Quaresma, deste período. É período de seriedade, mas não período de tristeza. A tristeza é fruto, primeiro, do pecado. Lembremos-se disto. Quando a pessoa se afasta de Deus, aí começa a tristeza. Quando a pessoa se aproxima de Deus, aí começa a alegria e a felicidade. Eu não falei de prazer, porque, caríssimos irmãos, o nosso inimigo, Satanás, e o mundo, que é o reino dele, nos oferecem prazeres, mas mata a felicidade. Faço uma bela distinção sobre estas duas afirmações. O mundo oferece uma múltipla série de prazeres, não oferece felicidade, mata a felicidade. E a experiência nos demonstra que de verdade é assim. Daí, Deus que nos ama, e como a palavra de Deus acabou de dizer, é clemente, é compassivo, é paciente, é misericordioso. Então, este Deus, o verdadeiro Deus que existe, é assim. Se não é assim, não existe este outro Deus. Este Deus que nos ama é tão compassivo, misericordioso, é paciente, clemente. Este Deus é a vida plena, completa, e a felicidade eterna. Por isso, a liturgia de hoje começou com a primeira leitura, profeta Isaías, dizendo: voltai para Deus, voltai para Deus. Este é o programa que nós temos de realizar durante este período, voltar para Ele. Quem por acaso estiver longe de Deus, afastado dele, por amor de Deus, é um apelo do Espírito Santo, voltai para Deus. E aí a gente se pergunta, com a pergunta da primeira leitura, na conclusão: quem é o seu Deus? Isto o profeta Isaías perguntou. Qual é o seu Deus? Então, nosso Deus é o Deus único, verdadeiro, é o Pai de Jesus, que por amor não só nos deu a vida, mas mandou o próprio Filho Jesus, e Ele, por obediência e amor ao Pai, veio se tornando um de nós. E nós agradecemos a Maria, esta mulher, que aceitou de ser a mãe do Redentor, dando humanidade a Ele para poder sofrer e morrer e lavar os nossos pecados. Nós, portanto, queremos dizer: o único Deus é o Pai de Jesus. O único Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele só pode nos dar a felicidade, embora exija algum sacrifício, porque o mundo, nosso inimigo, que se apresenta com muitas ilusões na nossa frente, nos enrolando, ele sabe fazer muito bem este trabalho de ilusão. Ele
nos enganando, nos afasta de Deus, nos oferece prazeres e mata a nossa felicidade. Esta é a primeira atitude que nós temos de ter, meus caríssimos irmãos. Com humildade, reconhecemos que precisamos de nos aproximar de novo de Deus. Ele é a fonte da nossa felicidade e da nossa vida. Então, São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele recomenda o que nós já ouvimos, a recomendação do apóstolo Paulo, que era perseguidor de Jesus, mas que se entregou a Ele. Senhor, que devo fazer? Esta é a nossa atitude. Senhor, que devo fazer então a partir de hoje? Daí, São Paulo nos recomenda: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. Deus não é uma pessoa que ofendida, você me ofendeu, se vire, longe de mim. Nunca Ele faz isto. Respeita a liberdade nossa, esta terrível nosso poder de nos colocar contra Deus. Mas Ele sempre nos espera, como na parábola do filho pródigo, de braços e coração abertos, para nos reacolher, nos abraçar, nos beijar e nos reconduzir na alegria do reino dele, fazendo festa conosco, porque éramos perdidos e fomos reencontrados. Estávamos mortos e ressuscitamos. Esta é a maneira de agir de Deus. Então, reconciliemos-nos com Deus. E para colocar em prática esta reconciliação, o que temos de fazer? Jesus falou de 3 coisas: da esmola, do jejum e da oração. Ele ajustou a maneira de fazer estas 3 coisas, mas ele confirmou que estas 3 coisas são necessárias para operar esta conversão, da inversão que fizemos, ou melhor, da aversão que nós fizemos, nos colocando longe ou contra Deus. Aí vai ser esta conversão, voltemos para Deus. Para expressar praticamente este retorno para Deus, necessitemos, neste período, mais concretamente, estas 3 atitudes. A esmola. Sejamos mais caridosos. Tudo que a gente der aos pobres é a Deus que se dá. E Deus tem uma memória maravilhosa. Não vai se esquecer nunca, caríssimos irmãos. Na porta do céu, Ele vai nos elogiar pelo bem que tivermos feitos aos mais necessitados. Tudo que fizeste na terra aos pobres foi a mim que fizeste. E agora eu te dou a recompensa de tudo isto. Entra na minha casa. O jejum. Jejum de quê? A gente pensa logo na comida. Esta é a forma de jejum mais simples. Se quisesse fazer, faça, para demonstrar que não é o estômago que interessa, mas é sobretudo a alma mais importante. O jejum de tudo que nos escraviza. Então, exame de consciência hoje. Quais são as coisas, as pessoas, as criaturas às quais estou muito apegado e não consigo me libertar? Este é o jejum. A começar, não acham graça, por amor de Deus, cadê? A começar com um objetinho assim, este negócio aqui, tá? Esta é a grande escravidão atual. Agora não se conversa mais com ninguém. Se tiraram todas as comunicações. A comunicação é virtual. Nem com o pai, nem com a mãe, nem comigo, nem com o vizinho, por nada.
Até durante a missa a gente está se comunicando lá fora. Então, esquentando só o banco e perdendo a oportunidade de receber a bênção de Deus. Caríssimos irmãos, libertemo-nos de qualquer escravidão a partir deste elemento aqui. Escravidão da pornografia que invade os nossos meios de comunicação, que escraviza o espírito e coloca na nossa vida tantos prazeres oferecendo faces e depois a gente não sabe mais como se libertar, ofendendo mais gravemente a presença de Deus contra aquilo que é a virtude mais bela do mundo, que é a castidade, a beleza da alma e a luz da nossa alma e da nossa vida. E assim, tantas outras escravidões que nós temos, e bebedeiras, e drogas, e festas, e farras, todas estas coisas, não porque é quaresma, mas porque são escravizadoras na nossa vida. E Jesus, que a liberdade total, veio do céu como libertador. A ação dele é para nos libertar de qualquer forma de escravidão. O homem livre, completamente livre, e quando a gente vai no céu, lá não vai ter mais escravidão nenhuma, de nenhuma forma. Por isso seremos sempre felizes. Enfim, a oração. Esta energia que nos coloca com Deus. O nosso celular, se a gente não colocar a tomada aí, se descarrega e não serve mais para nada. A nossa alma, às vezes, passa dias, semanas, anos descarregada. Carreguemos esta nossa alma com a oração, a energia divina, que nos coloque em relação com Deus. Porque, como a bateria dos nossos instrumentos informáticos precisa de energia elétrica, assim a alma precisa de energia divina que através da oração passa por nós para nós nos colocarmos em relação com o infinito, o eterno, a vida, a felicidade que é Deus. Tudo isto façamos com humildade. É o tempo melhor, mais propício para nós acentuarmos a fazer estas três coisas na medida e na forma que Jesus nos inspirou através da liturgia. Isto nós vamos fazer. Este é o trabalho da Quaresma. Aí sim, no fim, teremos a alegria de proclamar solenemente a ressurreição da vida nova, vida que não morre nunca mais, a imortalidade, a ressurreição, a glorificação final que Jesus, através da liturgia pascal, vai nos apresentar. Aqui, no símbolo litúrgico, mas na realidade, quando nós, terminando esta existência, nos vamos apresentar para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.